Eu tenho na minha lavanderia apenas uma tomada. E é uma tomada branquinha, assim como essa, com os buraquinhos do tamanho padrão, aquele padrãozinho que a gente conhece. E na minha lavanderia, eu tenho a minha máquina de lavar roupa e eu coloquei a minha máquina de lavar louça. Como esse é um apartamento de 127 volts, né, de tensão de 127, o que acontece? O pino da minha máquina de lavar louça e o pino da minha máquina de lavar roupa é aquele mais gordinho. É aquele pino chato que todo mundo faz o quê? Compra um adaptador. Então, se eu tenho aqui a minha tomadinha de pininho mais fino, com o meu adaptador com pininho mais grosso, tentar encaixar não entra. O que a gente faz? A gente comumente vai lá, compra um adaptador, põe lá o seu pino mais espesso, coloca dentro da tomada, funcionou, tá tudo ótimo, certo? Não é bem assim. Você tem que começar a raciocinar. Vamos lá. Se a minha máquina de lavar louça vem com um pino mais espesso, o que é esse pino mais espesso? O pino padrão, que é aquele que entra na tomadinha, que a gente consegue ver, é um pino que aguenta 10 amperes. Então a gente tem que saber disso. E o pino mais gordinho, mais espesso, que vem na minha máquina de lavar louça, ele aguenta 20 amperes. O que isso quer dizer para você? Se o pino padrão aguenta 10 e esse aqui aguenta 20, então, no mínimo, a minha máquina de lavar louça e a minha máquina de lavar roupa, ela funciona com uma amperagem, né? Ela precisa, a demanda de carga dela precisa de uma quantidade de energia, né? De uma quantidade de corrente maior que os 10 amperes. Então, se eu simplesmente pego o meu pino de 20, só com um adaptador e põe na tomada, pode ser que isso seja um perigo para você. Amperagem é igual a potência sobre tensão. Amperagem é a corrente. O watts, né, a potência, é o tanto que o seu aparelho, o seu eletrodoméstico, a minha máquina de lavar, o meu secador, minha máquina de lavar roupa, exige da minha corrente elétrica, né? Exige de quantidade ali para eu poder funcionar aquele aparelho. Então, e a tensão aqui, né, é a minha volts. Então, como é que eu faço esse cálculo para saber quantos amperes, quanto é a quantidade de corrente elétrica que a minha máquina de lavar louça, ela tem, quantos amperes ela tem? Aqui, ó, eu fiz já para vocês. Então, eu quero saber quantos amperes, né, qual a quantidade de corrente. Coloquei, minha lava-louça, ela funciona com 1.500 watts e aqui em casa é um sistema de tensão de 127. Ó, gente, uma observação, tá? Não existe falar voltagem de 127, nem voltagem de 220. Você falar voltagem é a mesma coisa que você falar que sua garrafa de coca tem litragem de 2, tá? Não existe. Então é volts. Você tem uma tensão de 127, beleza? Então, peguei minha potência, dividi minha tensão, achei quantos amperes a minha máquina de lavar louça funciona no ápice dela, quando ela precisa de toda a energia. Que é provavelmente naquele momento que ela começa a secar a louça, né? Que esquenta pra caramba. 11,8 amperes. Ou seja, a minha tomada de pino fininho, ela aguenta 10 amperes. Uai, mas você não chegou pra mim e falou que a bitola de fio, pela norma NBR 5410, no mínimo, numa tomada, você tem que botar um fio de 2,5 e ele aguenta 21 amperes? Então, meu fio tá aguentando, minha máquina de lavar louça, ela tá funcionando a 11,8, tá de boa. O seu fio tá de boa, mas a sua tomada não está. Então, esse aparelhinho aqui, ó, esse módulozinho de tomada, ele não tá aguentando. A longo prazo, pode ser que eu liguei lá com o meu adaptador, tá funcionando, beleza. Mas como eu ligo muito de vez em quando, que só sou eu e meu marido aqui dentro de casa, vamos dizer que um dia vem minha família inteira e eu começo a ligar essa máquina uma vez atrás da outra. Então, pelo tempo de duração de uso, ou pelo tempo mesmo assim, vamos dizer assim, mesmo usando um pouquinho, mas vou usando aí com os anos, eu vou prejudicar e pode ser que eu tenha problema com esta tomada. Pior ainda, tem gente que chega e fala, o fio aguenta. Então vamos fazer o quê? Minha máquina de lavar louça e a minha máquina de lavar roupa. Eu quero botar as duas para funcionar na tomada. Então eu coloco lá aqueles enjambramentos que todo mundo sabe fazer.
ponho o meu plug de 20 A aqui, ponho o meu plug de 20 A aqui para funcionar nesse fio, porque o fio aguenta. Vamos copiar. Vamos dizer que minha máquina de lavar roupa funcione igualzinho minha máquina de lavar louça aqui e demande aí, vamos dizer, 12 A. Somando os dois dá 24 A, certo? 24 A já não dá certo nem no seu fio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses enjambramentos que a gente faz dentro de casa, tá? Não é simplesmente colocar. E outra, vou mostrar para você uma coisa. Esse plug aqui que eu tô te mostrando, se você olhar dentro aqui, ele vai dizer aqui, ó, máximo 15 A. Esse plugin, esse T aqui, ó, ele me mostra aqui, ó, máximo 10 A. Então, quer dizer o seguinte, se eu pegar esse plug, botar aqui, ó, a minha máquina de lavar louça para funcionar, esse aqui vai resistir, certo? Porque ele consegue no máximo 15 A. Minha máquina de lavar louça funciona com 12, né? 11,8. Só que esse aqui já não vai começar a funcionar. Esse daqui já vai começar a forçar. O disjuntor dessa lavanderia que eu estou falando para vocês, que tem minha máquina de lavar e tem minha máquina de lavar roupa, é um disjuntor de 30 A. Ele só vai ser acionado se o sistema passar de 30. Ou seja, você pode botar fogo na tua casa mesmo e o teu disjuntor não vai acionar, entendeu? É por isso que a gente tem que tomar cuidado e tem que prestar atenção e tem que saber fazer esses cálculos. Simplesmente eu vou pegar esse módulozinho de tomada e eu vou mudar para um módulo de 20 A. Aqui eu tenho um exemplo de vermelho, tá? Ah, o vermelho é 220. Na realidade, você pode ter branco ou vermelho 220, isso depende de como você vai montar a fiação atrás. Só que, se eu mostrar para vocês, o buraquinho desse vermelhinho é mais gordinho e ele entra esse pino mais grosso. Resolvi meu problema. A minha fiação aguenta a minha máquina de lavar louça, que a minha fiação é no mínimo de 2,5, 21 A. Minha máquina de lavar louça funciona a 11,8, certo? Simplesmente para eu mudar um módulo, eu já consigo usar minha máquina de lavar louça sem sobrecarregar aqui o meu circuito, sem sobrecarregar o meu módulo de tomada. Aí é que entra o cálculo de dimensão de bitola de fio. O que você vai fazer? Você vai chamar seu eletricista e você vai chegar para ele e vai falar, olha, eu quero que troquem os fios da minha tomada para um mais espesso. Esse, por exemplo, de 4 milímetros, ele aguenta 28 A. Só que dependendo da distância, isso aqui é um cálculo meio assim, superficial, tá? Porque isso depende da quantidade de tomadas que você está ligando. Então, se você tiver outras tomadas ligadas nesse circuito, você vai somar esse funcionamento desses eletrodomésticos nessa mesma fiação. Então, assim, é mais aconselhável que você chame um eletricista. Mas se você sabe que só tem aquela tomada, que você vai usar só aquelas duas máquinas e que você quer usar ao mesmo tempo, o que você faz? Pega um de 4. Quer mais seguro ainda? Pega um de 6, que é o de chuveiro. Então, você consegue simplesmente arrumar o seu sistema. E, por exemplo, se acontece isso na casa de um cliente ou coisa do gênero, você consegue explicar para ele o que pode fazer e o que não pode. Então, arquiteto que não sabe a diferença de um plug de pino mais espesso e um plug de pino mais fino é meio complicado. Então, a gente tem que saber, é algo importante realmente.